Cerimônia de ayahuasca. Você já ouviu falar sobre isso? Você tem medo? Gente, fica até o final, porque eu quero falar para vocês todos os meus pontos, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, teve até incorporação. Então fica até o final para você saber de todas essas histórias. Eu sou Bianca de Padilha, sua cartomante, e hoje nesse vídeo você vai saber as minhas experiências, os meus pontos de vista, tudo que aconteceu no meu processo de ayahuasca, tá bom? Escuta até o final e depois você deixa a sua opinião nos comentários, como foi as suas sessões, suas consagrações de ayahuasca. Em 2023 foi a primeira vez que eu tomei ayahuasca na vida. Eu estava já visitando alguns terreiros, né, de Umbanda, né, e eu fui ministrar ayahuasca num local que era um pouco cristão. E aí, numa conversa, né, antes do ayahuasca, né, eu vi eles falando que se vi uma vez baixou uma pombogira lá e eles tiveram que mandar embora, entendeu? Expulsar. Então, assim, eu já estava visitando algumas casas, né? E imaginava que talvez, né, poderia incorporar. Mas, gente, eu entrei naquele ayahuasca com tanto medo, que eu já entrei assim, olha, gente, eu nunca incorporei. Já tinha um ano e pouco que eu tô nessa religião, mas eu nunca incorporei. Vocês não vão incorporar aqui, porque eles vão mandar vocês embora. Vão a gente vai passar uma lasqueira de vergonha aqui. Então, assim, o que aconteceu nesse ayahuasca? Gente, essa é a minha primeira sessão de ayahuasca, foi muito babado. Eu tive muitas experiências, né, na minha infância, revivi dores e fui liberta de lugares, porque o que o ayahuasca faz? Ele te leva naquele período onde você não resolveu sua questão. Eu costumo dizer que o ayahuasca é como se fosse 40 sessões de terapia num dia só. E você volta naquele tempo lá onde você tinha um problema, uma dor muito grande, onde aconteceu um trauma e resolve-se. Entendeu? Você revive aquilo lá e quando você volta para a realidade, você não sente mais aquela dor. É algo muito fantástico, gente. Então, por isso, assim, eu indico a ayahuasca. Como eu falei, né? Ressaltando o local que vocês vão tomar. Tem que ser um lugar bem seguro. Né? Nesse mesmo ayahuasca, onde eu revivi essas dores, né? Que foi o primeiro contato. No final, eu vi os meus guias espirituais. Cara, eu vi, eles sentiam no corpo, meu ombro se coisava. Gente, sério, foi assim, sintoma de incorporação, mas foi deitada e com medo deles virem. E quando a gargalhada vinha, eu segurava, gente. Foi assim, uma loucura, porque eu estava consciente que eu não podia incorporar, mas também estava consciente que eles estavam ali querendo falar comigo, e foi um mix de coisa, porque eu estava com muito medo. Então, assim, o que eles fizeram? Eles se mostraram. Eu vi minha Padilha, eu vi seu Zé Pilintra, eu vi imagem de Exu, mas a imagem de Exu não foi o rosto de Exu, não foi assim. Não é muito o rosto, é mais característica que a gente vê, né? Mas de Exu eu vi símbolos dele, sim, bastante símbolos, né? O meu caboclo me mostrou a oca dele, né? E depois, né, uma terra, um lugar indígena, né? Depois eu entrava na oca dele, ele me mostrou como que a vida dele anterior, né, a vida passada, que ele era médico, num período de guerra, que ele trabalhava lá com cura. Cara, foi uma sessão assim incrível. Minha primeira sessão de ayahuasca foi assim, eu falei, caraca, velho, eu quero isso pra sempre. E no final, que eu ainda tinha uma questão de cunho muito cristão, enraizado, eu tive uma experiência com Cristo, né, que eu não vou falar aqui, mas eu tive meio que o aval dele para trabalhar na Umbanda, porque eu queria ajudar pessoas através dessa religião. E ele falou sim. Naquele momento, para mim foi libertador, porque eu falei, se Cristo não me condena e Cristo me apoia, quem é alguém para me desaprovar? Aquele foi o Ayahuasca dos melhores da minha vida. Então, assim, eu vou só deixar até aqui o meu primeiro relato do Ayahuasca, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E no próximo, eu vou falar sobre as outras coisas, porque eu tive uma incorporação também no Ayahuasca.